Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente. Se você está ouvindo Rabiscos pelo Spotify, vou pedir para você seguir a gente, não custa nada, ajuda demais o nosso corre, ou compartilhar, ou dar 5 estrelinhas também. A gente está também no Amazon Podcast, no iOS. Estamos também na Audible também. Se você está ouvindo a Audible pela Audible, agora tem a seção podcast lá, você pode seguir a gente. Às vezes a pessoa assina, quer ouvir offline. Então estaremos lá. Quero convidar vocês a ouvir o episódio da semana passada, que foi com a Ana Lima, a curadora da Flip. Ela deu uma adiantada em como vão ser as programações. A Flip soltou a programação recentemente e a Ana contou um pouco como que foi organizar isso. Falou um pouco do Paulo Leminski também, falou um pouco dos cuidados curatorial. O episódio foi bem legal. E eu convido você, então, que está chegando aqui por causa do Bruno, mas quer dar uma mergulhada aí na literatura, vale muito a pena. A Ana é muito especial, muito talentosa e está fazendo uma curadoria muito legal na Flip. É isso. Sem mais delongas, vamos ao papo. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar com o Bruno Fonte. Já estou ensaiando trazer ele, tem um tempo aqui no Rabiscos, que é escritor, que é cronista. Já teve uma banda de rock também. E eu falo que é um grande poeta, assim, observador do amor, autor de vários livros. O que eu faço com a saudade, O Amor Vem Depois, que escreveu junto com o Zac, querido amigo Zac Magese, também autor das menores histórias de amor do mundo, dono do tempo, e está lançando o seu livro Eu Todo Dia por Enquanto. O Bruno aí, ele transita muito com a sutileza da literatura. Quem acompanha o trabalho dele no Instagram vê os vídeos. A serenidade também do poeta dentro da dureza do amor. Eu gosto muito, sou muito fã do Bruno, ele sabe disso. Já estou ensaiando trazer você para cá faz tempo, Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado. Fugi o quanto eu pude, mas aceitei muitas vezes, mas sempre aceitei e saí correndo, né, em todas elas, né? Todas as vezes que a gente se Mas, encontrava, eu falava, cara, vamos lá no Rabiscos, vamos lá, vamos lá. Bom que deu certo agora, né? mas é isso, é coisa de tímido. Nós Você tá, estamos aqui. tá falando para mim que você tá em off aqui. Você é tímido, né? Eu sou tímido para essa relação do trabalho, da literatura e tal. Na rua eu não sou tanto, assim, mas eu sou para falar, assim. Eu nunca falo em podcast, não aceito entrevistas, não. Lançamento de livro, essas coisas, eu sempre tenho muita dificuldade de estar nesse lugar, sabe, da palavra, assim, de me dar, de fazer a pergunta, assim, eu sempre me fujo disso. E Cara, e sempre foi assim. você tá numa turnê de lançamento, você tá viajando, visitando várias cidades, né? Como é que tá isso, assim, para essa pessoa tímida, para rolê social? Cara, o antes, assim, é sempre um pavor, assim, completo, aquela sensação de que não vai aparecer ninguém, né? Na verdade, ela acabou, né? A turnê terminou agora, em Porto Alegre. E foi incrível, foi tipo ótimo. Todos os dias foram ótimos. Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre. Caramba, Todos os lugares foi maravilhoso. Eu não tenho nada do que reclamar. As pessoas foram assim, foi surpreendente o jeito, tudo que eu recebi de carinho. Mas o que eu sinto ali antes, assim, aquele nervoso de que as pessoas vão aparecer, do que elas estão esperando de mim, aquilo é muito difícil lidar com isso. Eu lembro do primeiro dia que foi em São Paulo e era Dia das Mães e estava marcado às 3 da tarde. Quando dá 3 da tarde, eu falo pro cara da livraria assim: eu vou receber uma pessoa ali fora, eu já volto. E na verdade só fui dar uma volta no quarteirão para aliviar o nervosismo. Eu precisava andar, sabe? Então só fui dar uma volta no quarteirão e assim, e aí cheguei já tinha uma fila já só para eu sentar e me, sabe? Porque para mim eu tenho essa dificuldade. Mas depois quando começa vai tudo bem, assim. E aí foi uma experiência muito agradável mesmo, assim. Fez valer a pena, sentido, com né? A certeza. gente perde um pouco a noção, né, de números, né? Quando você faz um lançamento, por exemplo, e às vezes está fazendo lançamento numa livraria, e se você coloca, sei lá, 50 pessoas numa livraria, é muita gente, né? E tem livrarias no Brasil afora que lotam, né, com 50 pessoas, né, 30 pessoas. E você é um cara que tem bastante desenvoltura, tanto no Instagram, por ter bastante seguidores, e lá é um ambiente mais controlado, porque você posta os vídeos, né? E você atuando praticamente, declamando. Eu acho louco isso, quando a gente está em eventos, né?
e você conhece as pessoas que te seguem ou que você tem acesso a algumas pessoas, como que muda você ter 50 curtidas numa poesia? Você fala, dificilmente você para e pensa, nossa, são 50 pessoas curtindo aqui. Mas se tem 50 pessoas numa salinha pequena de uma livraria, comprando seu livro de uma vez, lota, né? Eu tô falando de 50, mas, né, claro, tem lançamentos que tem 100, 200 pessoas. Mas é louco isso também, né? E a internet, de certa forma, ela não te amedronta, assim. Você se sente no controle, talvez. Exatamente isso que você falou. Eu acho que como o meu trabalho com a literatura se desenvolveu com o público na internet, eu tive que aprender a lidar com esses números gigantescos, assim, e entender que é difícil enfrentar a realidade que não é essa, né? Quando foi o que você falou, eu tive realmente as pessoas, todos os lançamentos foram um bom número de pessoas, foi bem legal, estavam cheios os lançamentos, mas você sabe que não vai receber o mesmo, né, a mesma quantidade de pessoas do que o 20 seguidor mil curtidas, né? 30 mil, 100 mil, né? barra leitores, né, essa coisa. É que eu tenho é que eu tô há muito tempo fazendo isso, né? Então, as pessoas que foram me ver não foram só pessoas que me leem, são pessoas que estão me lendo há muito tempo, né? Então, elas não estão lá, elas estão ali para me ver mesmo, né? Para poder ter uma troca. Tanto que era uma coisa, não era eu assinar o livro, era eu conversar com essas pessoas, né? Então, eu sentei e conversei uma por uma com elas. Então teve livraria que eu fiquei 6 horas, sabe, na livraria, porque eu não fiz um bate-papo com todos, eu fiz bate-papo com cada uma delas, sabe? Então foi muito agradável isso. Mas ter esse momento para lembrar disso, dessa, dessa verdade do número, é muito importante. Só que ao mesmo tempo dá muito medo de você lidar com uma coisa que seria que tudo bem, sabe? Se você chegar e não ter ninguém. Porque você vende livros, né? E tudo bem se não tiver ninguém, sabe? Gente, Rolê só lançamento. pensa, né? Tipo, é. Eu já fui em lançamentos de amigos meus, que, assim, autores muito mais conceituados, autores incríveis, e não tinha ninguém. E ele continua sendo um Exatamente. autor incrível e que vende muito mais livros do que eu, mas porque não exatamente as pessoas estavam, né? Não era interessante ir naquele dia, ou não é, ou elas é um autor que é interessante ler os livros dele, mas ninguém quer estar ali naquele, né? Não tem essa ligação, né, de sucesso do lançamento com. Mas eu sei por conta da minha trajetória, eu sei que tem uma ligação minha com a internet que faz as pessoas quererem me conhecer pessoalmente, mas pelo jeito que se deu o meu trabalho no caminho, né? Então, é muito especial você estar ali e o jeito das pessoas falarem com você, assim, você fez parte da minha vida, e contar em que momento, e você ficar ali, aquela palavra de você me salvou, e você ficar, te salvei como, do quê, né? Essa coisa Responsa, né? Não quero nunca essa responsabilidade. é surreal isso. Mas eu consigo compreender pelo tempo que eu tô ali, né, fazendo de gente chegar ali na mesa e eu falar pelo nome, assim, falar, Letícia, que bom que você veio. E a pessoa falar assim, nossa, você sabe meu nome? Eu falei, poxa, você tá há 12 anos acompanhando meu trabalho, mandando mensagem todos os dias, comentando em tudo, sabe? Comprando meus livros, então, claro que eu sei o seu nome, sabe? Então é diferente, sabe? É importante saber isso é exatamente o que você falou, da relação dos números da internet, da relação da vida real, de entender quem são os seguidores, de quem são os leitores, e, e tá ali, experimentar um pouco disso. E eu acho que o medo vai vir disso mesmo, porque os números, eles se acostumam mal, sabe? É tudo muito. A gente aprendeu a lidar com milhões. As pessoas, todo mundo tem milhões de views, todo mundo vendeu milhões de livros, todo mundo. E não é assim, sabe? Não precisa ser assim. O sucesso não é isso. Então, quando a gente relembrar o que é, né? Quando a gente colocar as coisas na realidade, fica mais fácil não ter medo, né? Ou ter menos medo. Então, eu preciso também. É importante para mim estar na rua para compreender isso. Então, por isso que eu me desafiei, assim como estou me desafiando aqui, como eu disse para você, não é alguma coisa que
Eu realmente falo não para podcasts, não porque é uma falta de respeito, é porque eu não me sinto à vontade mesmo. Eu sou uma pessoa que tem Fico medo. feliz que você se sente à vontade aqui, inclusive. Eu fico feliz de coração mesmo. Eu falo com um monte de gente aqui, Bruno, e isso é muito, isso que você falou é muito comum ouvir, sabe? Pessoas que têm muitos seguidores, às vezes vai lançar um livro. Ficou na internet, sei lá, 5, 6 anos, desenvolveu um público, tem muitos seguidores, aí fala assim pra mim, Tadeu, eu lancei o livro, eu achei que eu fosse vender. Se eu vendesse para 10% do meu público, eu tinha estourado, eu não vendi nem 1%. E é louco isso, né? A gente pensar que o mundo também é um mercado. O Rodrigo Casarim escreveu, acho que semana passada, semana retrasada, que a gente está gravando, na verdade, agora em junho, mas esse episódio vai ao ar mais para frente, né, no meio de julho. E o Rodrigo Casarim falou um pouco disso, fez uma questão da Bienal, né, que estava lotada e ao mesmo tempo não reflete isso totalmente nas vendas dos livros, né? A gente não tem um público leitor grande. E eu acho que a diferença, né, de você que nasceu na internet nesse sentido que você está falando, é que a sua literatura, Bruno, como de outros escritores, escritoras que eu admiro, ela quebra um pouco o ritmo frenético da internet, né? A tela infinita, a pressa, o desespero, a inveja, né? Que as pessoas, todo mundo é muito lindo, todo mundo é muito rico. E quando você tem um seguidor ou uma seguidora que está te acompanhando e, sei lá, para num vídeo seu, vê você declamando, a pessoa meio que obrigatoriamente desacelera e aquilo com certeza causa alguma coisa na pessoa, né? Então a poesia ela tem esse poder, né, da desaceleração, apesar de que a gente sabe que tem poetas que às vezes nem gosta de poesia, tá lá pelo clique, tá lá para postar ou para fazer alguma frase de efeito, né, que não é o seu caso. Então eu acho isso muito louco e é legal ouvir você falar que as pessoas chegam até você e falam, você mudou minha vida, você me tocou. E isso reflete justamente o seu trabalho, assim, né? Eu acho que no final das contas é isso. E, cara, é bom você falar disso porque, assim, é uma. Nesse caso, quando você tem essa relação com a internet, é uma luta diária, e é porque a linha é muito tênue de você ser um influencer e ser um escritor, né? E não É. que seja um problema você ser um influencer, é mais porque eu fiz Uhum. uma escolha de ser escritor, né? Então, você tá caminhando ali no que você faz, do que as pessoas chamam de conteúdo, né? Agora os nomes são muitos, Uhum. é sempre muito perigoso, né? Tanto que eu fiz uma escolha no momento ali de simplesmente tirar fotos do meu livro, né? Eu tiro fotos do livro, né? É exatamente, é isso que eu posso, né? Eu pensei, se eu faço isso, não tem ninguém que possa tirar isso de mim, porque é a minha literatura, é a foto dos meus livros, é isso que eu faço diariamente, né? Porque ainda assim, né, é uma coisa que eu brinco com meus amigos, né? Nossa, eu morro de medo de sofrer um acidente de carro e aparecer a notícia. Influencer Bruno Fontes. Pelo amor de Deus. Pânico, dá pânico. É porque só porque você tem muitos seguidores, você automaticamente. Então você tá sempre brigando para tá nesse lugar, sabe? Assim, de uma escolha que eu fiz mesmo. Então é importante para mim. É ser visto, quando eu falo ser visto de escritor, é para ter leitor mesmo. Então, por isso que é legal vender livros, de eu ter essa resposta, de ter gente nos meus lançamentos, porque aí eu vejo que tenho leitores, né? Então eu vejo que eu não tô. Porque no fim, eu não tô vendendo sapatos, sabe? Eu não faço publicidade, por exemplo, no meu Instagram, né? Então, não tem jeito. Eu sou duas coisas, inclusive. Aí isso é uma coisa que talvez um dia eu consiga ser só uma delas. Eu sou escritor e sou vendedor de livros. Eu tô todo dia vendendo livros. Tô ali vendendo os meus livros, tá? Falando, clique aqui, compre. Isso eu faço também. Então também tô fazendo a minha de livreiro no caminho. Aí tem que fazer, né, cara? A gente tem que. Eu vejo, assim, nesses 7 anos de Rabiscos, ouvindo a literatura contemporânea, eu vejo que, às vezes, tem algumas pessoas que entendem que, o cara surgiu na internet, a pessoa surgiu na internet. Não falam diretamente aqui no programa especial, mas eu vejo que, às vezes, tem uma resistência, assim, o cara não é e tal. E eu, particularmente, acho uma bobagem. Eu acho que a literatura, ela tá aí para ser lida. E se a pessoa não é 100% de anonimidade ninguém vai ser, né? Às vezes, sei lá, às vezes eu escrevo alguma coisa que eu gosto muito, eu publico e ninguém curte, assim. E eu não posso falar que a minha poesia tá ruim porque as pessoas não curtem, né? Porque aquela poesia é a minha verdade, o meu momento também. Então eu vejo isso como uma coisa muito orgânica, assim, né?
eu entendo o que você fala de ser influencer, de ser escritor, porque de fato tem pessoas que querem ser influencer e procuram a literatura como um caminho, né? E às vezes acha que, vou vender livro, vou ficar rico, né? Sei lá, eu vou ganhar, vou sair na rua, as pessoas vão me parar. E quando a gente sabe que a realidade é muito mais louca, né? E aproveitando isso, eu queria te ouvir um pouco das suas origens, porque você veio da música também, você teve uma banda, seu avô era escritor, né? Então você tem um lar artístico, seu pai é da música também, compositor. Como que foi, assim, o seu crescimento? Quanto que você se reconheceu artista, músico, depois escritor, dentro da sua família? Como que foi esse nascimento seu? Eu acho que tudo foi muito natural, assim. Eu nunca tive nenhum desses desejos, assim, nem pela música, nem pela escrita, porque meu pai, ele era compositor, mas, assim, não profissionalmente, assim. Eu cresci com ele tocando as músicas dele em casa, só que ele escrevia e tocava junto com as músicas do Milton Nascimento, Loborges, ele é mineiro, né, as músicas do Clube da Esquina. Inclusive, eu só fui com uns 10 anos depois de descobrir que as músicas não eram do meu pai, que eram de outros caras, que era tudo do meu. Muito bom. E aí, também nesse caminho, meus pais eram separados, a minha mãe ela começa a namorar, depois casa com o meu padrasto. Ele também é alguém que é envolvido com música e brinca muito comigo de compor música, muito, assim, era uma brincadeira de 14, 15 anos com ele, era a gente compor música, ele faz isso até hoje, na verdade. Ele gosta de compor. E eu cresci com eles nesse ambiente. Aí quando eu mudo para o interior, porque minha vida acadêmica foi um desastre, assim, completo, eu não ia terminar nunca o colegial se eu não fosse para o interior, eu vou e Você foi para interior de Minas? fui para o interior de São Paulo, Piracicaba. Meu pai, ele era diretor da faculdade lá, então e tinha um colégio associado, então eu não pagava esse colégio. Tá. Então, lá porque eu já tinha feito o segundo colegial duas vezes, eu ia fazer a terceira vez. E aí, para eu completar minha rebeldia, né, da época, lógico que eu tinha que ter uma banda de rock, né? E aí eu tenho essa banda, assim, uma banda de garagem, assim, de três meninos, assim, os dois mais rebeldes que eu ainda. Você cantava. Eu cantava e tocava guitarra. E a gente, cara, por uma série de fatores, assim, que essas coisas que não se explicam, eu compunha todas as músicas, né? E ali já começa a ter um pouco do Bruno ali já na composição, da questão do amor, mas de um jeito mais cômico, tá? É um jeito bem colegial, né, por conta da idade, mas ali eu já começo a falar de amor e já começo a tocar muitas pessoas daquela forma. Tanto que é engraçado, cara, porque eu tinha uma coisa que a gente já começou a dominar a internet ali, a banda. Eu já comecei a perceber o poder ali no começo, a gente não tinha nem Instagram, era uma coisa de Facebook e Twitter mesmo. E eu lembro que eu escrevia no Twitter, e escrevia letra da música. Só que tinha aquela limitação dos caracteres na época, né, de 40. 140. É. Então, eu escrevia. E aquilo, cara, na época foi um exercício muito importante de síntese para mim. Então, a minha poesia, durante muito tempo, ela se fez ali naquele 140 caracteres. E numa época que eu nem pensava em ser escritor, o que eu fazia? Eu escrevia ali, se as pessoas correspondiam àquele tweet, aquilo virava música. Ah, que legal. E nesse exercício todo, a gente as nossas letras começaram a ficar famosas, né, na internet. E ali a gente já fazia os cards, como se faz hoje no Instagram, com letra, com a letra, sabe? Porque aquilo se divulgava muito. Até que a gente fica famoso com uma música chamada Não Trocaria um Sorvete de Flocos por Você, que é o grande sucesso que eu vou carregar para a vida inteira isso. Que ano que foi isso? Isso foi, cara, em 2003. Nossa, 20 anos. Eu acho que 2003 ou 2005. Aí quando a gente lança essa música, a gente faz sucesso, a gente faz muito sucesso, que a gente toca em todo o Brasil.
A gente concorre, para você ter ideia, lembra do Video Music Brasil, da MTV? Lembro. A Aham. gente concorre MD. a banda na época. Eu lembro que a gente pede, inclusive, pro Terno, que é uma Caramba, banda. que legal. Eu acho que era a gente, Terno, Banda Mais Muito da Cidade, eu acho que era alguma coisa assim. Muito E a bom. gente foi um dos primeiros virais da internet, junto com a Banda Mais Muito da Cidade. Esse era Tá. um videoclipe que fez muito sucesso, que nós eram umas criancinhas cantando a música, né? A história que envolve essa música é um podcast à parte, porque é uma história muito longa, Você que assim, compôs. e é uma composição minha. E ali já se dava essa coisa das letras. Quando a banda termina, eu já estava num momento de ficar escrevendo no Facebook, no meu Facebook particular. Tá. Eu ainda não sabia o que eu estava escrevendo, se eu estava escrevendo poesia, se eu estava escrevendo crônica, eu não sabia o que eu estava escrevendo ali. Eu estava nesse exercício de fazer isso, eu acho que por uma questão muito de vaidade, assim, para você, sabe, para você curtir, daquela coisa de legenda de fotos, sabe, aquela coisa bem jovem, assim, porque nunca passou pela minha cabeça ser escritor. Mas as pessoas correspondiam àquilo. Até que uma amiga me coloca numa antologia poética que chamava Desnamorados. Um livro lindo, inclusive. E aí Desnamorado. eu entro nessa antologia, na verdade, era assim, você se inscrevia, uma poesia minha foi selecionada. E aí quando esse livro chega para mim, e aí eu fico muito impressionado, assim, eu fico assim, muito doido, sabe assim, eu falei, o que que é isso, sabe assim, quando eu vejo a poesia ali no livro. E aí, eu acho que foi a primeira vez que me despertou a ideia de falar assim, será que é isso? Então, porque eu sabia que eu ia seguir, né, com a arte, né, depois que a banda termina, né, porque é uma coisa que você não desfaz da hora pro dia, mas você sempre acha que vai continuar com a música, né, e aquilo mexeu comigo, e aí eu parti, que eu continuei escrevendo, até que 2 anos depois eu faço o meu primeiro financiamento coletivo. O meu primeiro livro é por financiamento coletivo, né? Que é uma experiência também que eu recomendo a todo escritor. Assim, todo escritor. Eu acho que todo escritor tinha que ter um primeiro livro por financiamento coletivo. Porque é algo que se dá com as pessoas em volta de você, sabe? Assim, é feito por você, mas ao mesmo tempo os amigos, a família. Tá acontecendo junto ali, né? É algo que algo que funciona economicamente, da relação de se fazendo, sabe? Assim, foi uma experiência ótima, assim, para eu aprender também do livro, sobre o livro, sabe? Sobre como se dá vida ao livro, assim, eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu nunca ter o entendimento de tudo ali, do bibliotecário, da diagramação, sabe, da ideia da folha, da capa, dos valores, então foi muito importante. Então foi esse caminho que se deu assim, sem querer, o tempo todo, Foi assim. de Ele casa, foi, música, e de repente você estava se expressando, assim. mas nunca teve um momento assim da minha vida que eu falei, vou ser escritor. Eu acho que eu fui me perceber querendo ser escritor. Eu já tinha uns 26 anos, Ah, é. talvez mais até. Eu acho que uns 28 anos. Seu avô era Então, escritor. meu avô era escritor, eu acho que o meu avô, eu admirava muito ele, mas eu acho que ele foi mais uma inspiração na minha escolha. Eu fiz jornalismo, né? Ah, Eu acho que mais ele nesse lugar, sabe assim? Porque eu acho que quando eu me percebo escritor, assim, ele já tá bem no fim da vida, assim. E eu lembro que ele era um grande crítico do meu trabalho, assim. Ele sempre foi uma pessoa muito crítica. E aí ele já é uma das primeiras pessoas que começa a comentar no Facebook, assim, nas coisas que eu escrevo. E assim, é um escritor incrível, assim, incrível, incrível Ele mesmo. escrevia o quê? Romance também? Poesia, não? Ele escrevia contos, mas eu acho que ele é um poeta, assim, maravilhoso, assim. Gosto realmente da poesia dele, não por ser meu avô, mas eu realmente acho ele um poeta muito bom, um trilhão de vezes acima de mim. Mas ele. E eu só fui, e confesso que eu só fui conhecer mesmo, ler tudo que ele fez, mesmo porque eram coisas muito soltas, e meus tios foram fazer uma reunião disso depois.
Depois, já que eu já tava escrevendo, já que eu já tava com uma carreira feita, porque naquele caminho eu só sabia dos contos dele, porque ele já tinha ganhado o prêmio lá fora, e mais esses contos que dos livros que tinham na casa dele, mas nunca tinha parado para ler as poesias dele, por exemplo. Isso fui descobrindo depois, na verdade. Mas ele era mais essa persona como inspiração, sabe? Que era o cara que era jornalista, né? E que Muito, tinha o dom. muito legal. E é bacana te ouvir, né? Assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu me identifico muito também, né? O pessoal de casa não tá vendo, mas eu tenho instrumentos atrás de mim aqui que eu toco, também tive banda. E é louco, Bruno, porque em algum momento da geração mais nova, né, que é uma geração até que lê, né, pelo aquele Retratos do Brasil, Retratos da Leitura no Brasil, mostrou que o pessoal mais novo lê mais do que o pessoal mais velho até. A gente tinha uma noção de literatura quando a gente era novo, né? Acho que você vai compartilhar comigo esse entendimento, de que a literatura era muito classuda, né? Era muito arcaica, a poesia, né? A gente, sei lá, com 14, 15 anos, quando falava de poesia era uma coisa mais inatingível ali, palavras mais difíceis. A internet vem e quebra isso, de certa forma, né? Faz as pessoas gostarem de poesia, entender que a poesia está ali. E não só os poetas que surgiram na internet, mas como, sei lá, Sérgio Vaz, que faz um trabalho lindo na periferia, que mostra que a poesia acontece no hip hop também, o rap, né, acontecendo muito forte com as letras, né? E eu acho que é um pouco de resistência falar sobre o amor também, do jeito que você fala, porque você fala de relacionamentos, você fala de saudade, você fala de amor, você fala de um jeito muito puro. Não puro de ingenuidade, não. Puro no sentido de pureza mesmo, né? Como que você vê falar de poesia, né, dentro desse contexto, de sentimentos nobres, para um público que chega querendo te ler, querendo te entender, mas ao mesmo tempo uma sociedade que parece que desencaixa algumas pessoas assim, uma sociedade que inspira também o mercantilismo, que inspiram os coaches financeiros aí, vídeos booms de tudo, sei lá, universo evangélico, aquela coisa muito discrepante, parece, com a arte, assim. Como que você analisa isso? Cara, eu confesso que eu ainda não descobri o que eu faço. Eu só sigo fazendo, porque eu não entendo muita coisa, cara. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu cheguei pro lançamento e tinha um rapaz enorme de barba, assim, esperando, assim. E aí ele chega, ele tava já, antes de começar, ele chega, tava lá desde cedo. E aí ele chega pra conversar, a gente fica papeando, e ele me conta que ele é um caminhoneiro, que ele, que ele não tem conexão com livros, que ele não lê livros, mas que ele é muito meu fã, que leu meus livros, e que ele teria que trabalhar no outro dia, 5 horas da manhã, porque ele abriu mão daquele dia para poder me conhecer. E ele começa a chorar. E eu não consigo compreender como. Se você falar para mim, Bruno, escreve para atingir ele. Eu não sei, sabe? Não sei fazer isso. Eu não sei onde, em que texto, do que eu falei, como eu falei para atingir. Eu não sei esse caminho, sabe? Eu não tenho essa. Porque eu tenho feito isso, assim, não faz tanto tempo, né? Deve fazer uns 15 anos no máximo. Mas eu nunca parei para olhar, sabe? E pensar assim, agora eu tenho que fazer assim para atingir aqui ou para atingir ali. Assim como eu te disse para você, de sentar, gente, quando você me fala assim, você me salvou quando você escreveu isso aqui. E aí eu leio e falo assim, mas não tem nada de salvação aqui, sabe? Então eu não consigo compreender exatamente onde que minha poesia, que eu também não acho que é poesia, eu falo poesia como eu aceitei que eu sou poeta. Isso é outra coisa que eu aceitei. Eu fico mais- Você é poeta, fato. por- Não, eu realmente. E eu até confesso uma coisa, que de tanto. Eu comecei a consumir poesia há pouco tempo, tá? Eu comecei a consumir poesia faz uns 5 anos. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode- porque eu só leio cronistas e contistas, né? Há muito tempo. Meus autores favoritos todos são. E aí eu tenho que, tanto que eu tô do meu lado aqui, eu tô com o livro da Alejandra Pizarnik, da Silva Plath, Ana Cristina César, Anne Carson, Ana Martins Marques, parece que eu tô fazendo um curso, sabe? Ah, são ótimas as plaquetes aí, né? Porque
porque eu quis correr atrás, porque eu tava tipo assim, então será que eu sou poeta mesmo? Porque tem tanta gente falando. Mas o que eu quis dizer para você, eu não sei se você entendeu uma resposta, mas Sim, entendi totalmente. Você não pensa muito de onde chega, você pensa em fazer, né? então, e eu tô vendo o que tá acontecendo, então eu só tô tentando, o que aconteceu, eu fiquei um ano sem escrever, né, meu livro novo agora se dá sobre isso, né, eu não escrevo o ano de 2023 inteiro, e aí a minha escrita se perde, né, claro, né, porque escrever é um exercício ali, né, Você não então escreve nem na internet, assim, por opção. não escrevi nada, eu passei um ano inteiro sem escrever, Opção? e Falou, aí vou ficar tipo um ano sabático assim? aconteceu, eu descobri, eu tive um câncer, né, da tireoide, e ao mesmo tempo estavam acontecendo outras coisas, e eu tive que dar muita atenção para essa questão da saúde, Ah, e o que aconteceu de eu não escrever ah, durante o ano. Tanto que o livro novo, ele se dá numa promessa, em 2023, que eu vou escrever todos os dias. Em 2023, começa o ano, eu escrevo um texto que diz que eu prometo que eu vou escrever todos os dias, que eu vou parar de beber e que eu vou começar a namorar. E aí eu não faço nenhum dos três. E aí o livro começa assim, começa com essa promessa. E aí eu não faço nada disso, né? E um ano depois eu passo a escrever esse livro que é inteiro escrito ano passado. tá. Um quase diário. Então, e esse livro eu escrevo eu muito diferente, porque eu perco um pouco do que eu fui, entendeu? Porque eu me perco ali, né? Na falta do exercício ali. Eu esqueço um pouco porque eu acho que por conta desse cotidiano da escrita, eu me mantive muito jovem nela, por estar ligado ainda a essas conexões da banda, do amor juvenil, e eu acho que eu me desliguei um pouco disso nesse último livro, que é bom por um lado, mas ao mesmo tempo eu não quero perder algumas coisas. Por exemplo, o meu livro de mais sucesso é O Que Eu Faço com a Saudade, né? É o meu livro que foi mais vendido, é ainda mais vendido. Eu acho que vai ser um livro que vai ser bem vendido durante muitos anos. Você lançou ele quando? Eu lanço ele independente em 2018, Tá. e aí ele é um sucesso, assim. Aí ele é um financiamento coletivo, eu faço ele, uma Ah, versão independente, e aí a Planeta relança ele em 2019, já. Aí lanço com ele com mais 50 textos, né? Uma versão maior. verdade. Esse livro tem textos meus que eu tinha 22 anos, 21 anos. Ele é uma coleção de textos dos meus 20 aos meus 28 anos ali, porque eu pego tudo que eu escrevi e coloco nele, né? Então, aquele livro que você pega e você tem coisas que você não gosta, né? Porque você tá muito jovem escrevendo, né? É, te Só que entendo. ao mesmo tempo é o livro que as pessoas pegam e falam: Você me salvou. Esse livro, assim, isso aqui sou eu me encontrei aqui. Então eu fico também tentando me reconectar com esse cara, esse menino que escreveu ali, sabe? Porque é importante eu poder ser ele de novo, sabe? Porque como é que eu fiz isso? Eu fiz sem querer, né? Então como é que eu redescubro? Como é que eu me conecto com esse jovem para me conectar com essas pessoas do jeito que eu consegui? Então é importante que eu faça porque eu acho que é muito honesto e gostoso, assim, para mim é muito gratificante que seja feito dessa forma. Mas agora nesse livro eu senti falta de alguma maneira de ser em algum momento de poder falar. Eu tinha uma coisa nesse primeiro livro que eu tinha uma coisa da rima que eu gostava muito, porque naquela época, a minha, a minha expressão, a minha bagagem era toda musical. Então, quando você fala, quem que é a sua inspiração? A inspiração é Herbert Viana, Dominguinhos, são esses caras, sabe? É esses Ah, caras que eu gosto, que eu vi escrevendo. Então, por isso que tinha muito dessa musicalidade na minha escrita, muito dela. E eu acho que eu perdi um pouco dela agora, ela não tem tanto. Tanto que ela tinha uma rima na prosa, ela era involuntária. Tanto que por isso que os meus textos lidos, eles se davam de uma maneira tão natural, porque ele rimava sem querer, sabe? E, musical. e eu não sei mais fazer isso, sabe? Eu não sei fazer muito mais.
e eu quero poder voltar a fazer isso. Então eu vou ter que voltar a me ler, talvez, sabe? Me ler as coisas desse Bruno jovem e tal, que as pessoas, as pessoas sempre falam, esse é meu livro favorito. Aí eu olho para esse livro e falo, ai meu Deus do céu. O Lemis que fala, né, que ser poeta com 17, 18, 20 anos é fácil, né? Difícil ser poeta com 40, 50, 60, 70 anos, né? Isso Exato. Outro cara que foi muito musical, né? é Outro cara que muito, absurdamente, absurdamente. a dele é muito musical, né? Então, inclusive a Flip vai ser, né? Homenagear ele, né? Você vai estar na Flip esse ano? Mas só vou para vou todo ano, né? Mas vou só para bagunçar mesmo. Ah, eu também. Vamos nos encontrar lá, A então. gente vê, né? Lá, a gente É, sempre então, sabe. a gente sempre se esbarra, né? Vejo e prometo que eu vou participar do podcast. Bom, é. Eu acho que você foi no ano que eu lancei o livro lá também, não foi? A gente se encontrou lá. Foi, Foi. fui, eu li o seu livro lá, inclusive. Ah, olha Eu só. no momento que eu li o livro lá, que eu tenho um quiosque na praia que eu sempre que eu frequento todos os dias quase, porque tem um macarrão de frutos do mar que eu adoro, Não tô e eu sabendo disso. eu lembro de comprar o seu livro e ficar lendo lá Ah, que legal. Foi massa aquela flip lá. Foi muito naquela manhã. Foi pós-pandemia, mesmo. né? Pós-pandemia. Foi a primeira pós-pandemia. É, a gente respirando de novo, né, cara? Acho que isso é muito louco. Cara, tô muito feliz de falar com você. Porra, o papo voou aqui. Eu queria que você. Eu não sei nem se eu respondo as coisas que você falou. Eu falo que eu não gosto de participar, mas quando eu participo, é que nem com nessas coisas de lançamento. As pessoas, eu falo que eu não quero, mas as coisas vão lá e eu fico falando, os caras querem. Até Porto parece. Alegre agora fechava 7 horas a livraria, 9 horas eu estava lá dentro com as pessoas Mas falando. isso é bom, mas é bom te ouvir, é bom te conhecer também, né? Eu quero convidar o pessoal de casa, então, para comprar seu livro, para conhecer o seu livro, né? O que você está lançando. É, eu todo dia, por enquanto, um quase diário. Agora a gente entendeu como que ele foi feito também. Seguir, bom, acredito que muitas pessoas que estão aqui já te seguem, né? Muitas pessoas que ouvem o Rabiscos já te seguem, tenho certeza disso. Mas seguir você nas redes também. E espero que você volte mais vezes, com mais livros, com mais papos. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você. Espero te encontrar pessoalmente também. A gente se vê na Flip com certeza. A gente toma nossa cerveja lá. Obrigado, viu? Obrigado você, irmão. Tamo junto. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta então com mais papo aqui no Rabiscos. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite.